Copas do Mundo, Olimpíadas e até o funeral de um Papa. Meu convidado de hoje cobriu tudo isso e ainda teve coragem de recomeçar. Olá, que bom ter você aqui. Eu sou a Letícia Guedin e este é o podcast Longevidade 365, o podcast do portal Longevidade para quem entende que carreira boa é aquela que se reinventa. Hoje a gente vai falar da trajetória, dos desafios, das viradas e da arte de continuar relevante mesmo depois de décadas de estrada. Meu convidado é o jornalista Fábio Piperno. Filho mais velho da dona Isaura, saiu de Araçatuba para desvendar o mundo. São mais de 30 anos de redação do futebol à política, da Band à Jovem Pan. Autor, comentarista e palmeirense incorrigível. Se você já pensou em virar a chave da própria vida, essa conversa é para você. Fábio, seja muito bem-vindo. Fábio que não virou totalmente a chave, mas deu uma mudada, né? Da televisão para o YouTube, do futebol para a política, mas sem sair totalmente do futebol. Vamos conversar hoje, bater um papo com os nossos ouvintes aqui do podcast Longevidade 365. E se você já pensou em virar a própria chave da vida, essa conversa é para você. Fábio, seja muito bem-vindo. Fábio, filho mais velho da dona Isaura, que saiu de Araçatuba em 1984 para cursar jornalismo na Casper Libero, em São Paulo. O que é que um menino lá do interior foi buscar na capital? Letícia, entre outras coisas, eu vim buscar também jogos do Palmeiras. Sabe por quê? Eu não É, a resposta. eu passei no vestibular da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. Uhum. E no meio do ano, 6 meses antes, né, eu tinha prestado o Casper Libero sem ter concluído ainda o segundo grau. E passei na Casper Libero. Aí nossa, me senti o máximo. Passei o resto do ano achando que, passei agora, vou passar lá depois com o pé nas costas. Então, e não estudei nada e tal. E vim aqui aí cheguei aqui no começo do ano para prestar o vestibular de novo, na maior tranquilidade do mundo. E, em paralelo, eu tinha ido para Londrina. Fui lá para Londrina, prestei o EL e passei. Só que Londrina tinha uma coisa. Londrina, eu fiquei lá alguns dias na fase de vestibular, depois alguns dias na fase de matrícula, porque naquele tempo o vestibular era meio longo, né? Eram acho que 4 dias, eu não sei como que é hoje, e matrícula também, porque às vezes cada curso tinha a sua matrícula em um determinado dia. E, assim, no primeiro dia, todo mundo entregava lá um monte de documento, a fase burocrática do mundo. Aí, depois, cada curso ia ter o seu dia para voltar e fechar a matrícula. E aí eu fiquei sabendo que eu não passei da Casper Libero. Estava na segunda lista. Falei, não é possível, pô, pisei na bola, aquela coisa toda e tal, né? Bom, beleza. Aí fiz a matrícula em Londrina. Quando eu voltei, pisei em Araçatuba, meu pai estava lá na rodoviária esperando. Falou, seguinte, ó, ligaram aqui da Casper Libero, você foi chamado na segunda lista. Só que naquele momento, Londrina era uma vida de... Enfim, eu tinha descoberto uma vida de curtição em Londrina, né? Falei, caramba, será que vale a pena mesmo eu ir para São Paulo e tal? Aí meu pai insistiu naquela de, faz a matrícula e depois a gente vê o que faz. Tá bom, aí eu vim para São Paulo, hesitei, não cheguei lá, não fiz, atravessei a rua, tinha um orelhão, cara, acho que tá lá até hoje, né? Existem orelhões ainda? Oi? Existem orelhões ainda? Outro dia, algum tempo atrás, eu vi. Eu confesso para você que agora eu preciso ver se ele está lá ainda. Não, porque às vezes era alguma figura. Enfim. Era um orelhão, Letícia, na Paulista, entre a Campinas com a Joaquim Eugênio de Lima. Cheguei lá e liguei para meu pai. Pai, desencana, vou desencanar de São Paulo. Não, pelo amor de Deus. Tá, lembra que tem jogo do Palmeiras. Eu falei, bom, isso é verdade. Aí
Eu fiz a matrícula para garantir e vim embora. Mas São Paulo tinha uma outra coisa importante. O curso da Casper Libero era o último do Brasil que ainda tinha turmas de 3 anos. Hum, Então, na verdade, eu fiz um curso de 3 anos. Isso também pesou muito. Eu queria ser jornalista, tal, queria trabalhar com o esporte. Aí, enfim, fui ficando e estou aqui até Olá, hoje. vai ser mais rápido. O fato de ter um ano a menos contribuiu muito. Mas aí, quando você tocou no tema tecnologia, né, na nossa conversa anterior É. a isso, então eu imediatamente me lembrei de um livro. Eu tinha um professor na Casper Libero, ele me deu aula somente um semestre. E ele chamava Antônio Costela. E o Costela lançou um livro que eu nunca mais esqueci o nome. Eu tinha em casa e perdi. Comunicação, do grito ao satélite. E Olha que coisa atual. fantástica, Não, né? e que atual, né? E atual, o Costela lançou isso, sei lá, quase 50 anos atrás. Então, o Costela, ele, sabe, ele viajou por todas as formas de comunicação, as mais singelas até as formas de comunicação em massa e tal, Uhum. para mostrar para a gente como aquilo evoluía a cada momento. Mas isso era um tema que o Costela tratava nas décadas de 70 e 80. Imagina hoje, né? Imagina hoje, né, Fábio? Porque aí são quantos anos? Então, tu te formaste ali antes dos anos 90, final dos anos Sim, 80 ali, né? E, 86. eu formei em 2008, mas eu peguei laboratório de fotografia, revelar filme, essas coisas todas, né? Tá. Mas foi pouco, já quando eu fui para o mercado já era tudo mais digitalizado, computador, etc e tal, fotos digitais, arquivos, enfim. Mas tu pudeste transicionar de uma forma mais intensa, né? Vivenciar essas mudanças e continua em atividade. E o que tu acha que mais mudou na tua carreira ao longo desses anos ali? O que mais mudou dentro do jornalismo desde então, lá da década de 90 para hoje, assim? Letícia, quando eu fazia faculdade, e muito tempo depois, né, eu saía da aula, ou às vezes antes de entrar para a aula, eu parava nas bancas ali, tinha um monte de jornais. Tá? Você tinha Jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, um monte de revista e tal. Tem uma história maravilhosa de uma banca de jornal, na Joaquim Eugênio de Lima. Essa banca, ela vendia ela chegava a vender o New York Times, enfim, New York Times, Clarim. Eu comprava, eu tenho aqui espalhado aqui em casa, vários jornais e revistas do mundo todo, principalmente de futebol, né? Uhum. E essa banca, hoje, ela, ela é praticamente um boteco. O cara, o dono da banca, o herdeiro da banca, na verdade, né? Ele, para não perder o negócio, para não fechar o negócio, ele, por exemplo, ele Vem tem lá uma doce. meia dúzia de jornais e revistas, mas ele vende bebida Olha, durante a madrugada toda e abriu uma portinha do lado onde ele faz espetinho. olha Então, isso, gente. aquilo para mim é assim o mais emblemático que eu conheço dessa mudança toda de cultura, porque você não encontra mais banca de jornal em lugar nenhum para vender jornal e revista, né? Não. Creio que em Vende lugar nenhum do doces, Brasil. capa de chuva, guarda-chuva, figurinhas. Exato. Mas aí, dona Letícia, Hum. para minha imensa surpresa, o ano passado eu estava em Lima e, de repente, estou andando e tal, num domingo qualquer, e tinha uma banca com uns 20 jornais assim estampados. E tanto que eu fiz uma foto, depois até vou te mandar, porque falei, pô, mas não é possível, como é que Lima tem tanta coisa
e em São Paulo a gente não encontra mais nada. Então, isso para mim é algo chocante, porque eu fui formado não só como profissional, mas principalmente como cidadão mesmo, consumindo veículos impressos. E hoje isso praticamente acabou, pelo menos está em extinção. Pois é, olha que loucura. Então, alguns peruanos ainda leem papel. Muitos peruanos, eu vou te mandar depois essa foto, você, você vai ficar aí de queixo caído. Pois é, eu imagino. Eu gosto, tenho por hábito, mas não vejo mais, de fato. Não vejo porque a gente consome tudo que está online, né? Sim, Até o próprio Kindle, assim, acaba que muda muito, né, o consumo das coisas. E muito mais oferta. E aí a gente não tá mais, não tô nem analisando o conteúdo, mas a oferta de conteúdo, né? E aí, antigamente, eu acho que isso também, o jornalista, ele tinha uma posição, tem ainda, mas eu acho que de muito, muito menos, eu acho que assim, até respeito, prestígio, porque existia, né? ah, a questão que a pessoa, né, a figura do jornalista era aquele elo, né, entre os fatos, né, e passar essa mensagem para os espectadores. Ele era esse elo. E hoje em dia qualquer um pode entrar e passar uma mensagem do seu modo, né? Tu acha que isso atrapalhou um pouco o mercado? bom, isso foi disruptivo, porque eu conheço, por exemplo, eu tenho um amigo, Letícia, da velha guarda, né, pessoas, né, bem mais velhas que eu, com muito mais tempo de estrada que eu. Então, outro dia tinha um lá fazendo o seguinte cálculo. 20 anos atrás, eu ganhava o equivalente hoje a R$ 100.000. Hoje, eu recebo R$ 20.000. Olha. Então, houve um achatamento brutal, Uhum, uma perda de status incrível, e isso está muito ruim para o jornalismo, né? Hoje, o jornalismo, infelizmente, paga muito pouco. uhum. E aí isso, de certa forma, acaba afastando bons profissionais, né? E faz com que todo mundo sonhe em se tornar influencer. E, inclusive, mas acho que isso é um sofrimento geral, né? Não só do jornalista, né? Atores, artistas, eu estava vendo que eles são obrigados a serem influencers também para poder garantir o seu lugar em espaços televisivos, por exemplo. Sim. Né, em novelas. E aí, hoje, os likes, os seguidores acabam meio que sendo um critério, né, para entrada em determinados empregos, ocupações, veículos, né? E você sente isso, Fábio? Eu não só sinto, mas eu já vi isso muitas vezes. Uhum, Convivo com isso. Cansei de levar indicações e tal, o chefe pegar, olhar, abrir e falar, esse não tem muitos seguidores e tal, né? Então, isso acaba também contribuindo para determinar o seu valor de mercado, o que é algo muito, eu diria até idiota, porque às vezes, quer dizer, são muitos os uhum, casos, por exemplo, de profissionais, de pessoas que elas têm um determinado apelo em redes sociais, por questões aí menos nobres, ou pelo menos que não tem nada a ver com a expertise no tema com o qual ela está lidando, né? uhum. E aí, falar até em menos nobre, vou ser obrigada a falar aqui sobre, inevitável, sobre a Cazé TV e as bets também, essa polêmica toda ali. Os fins justificam os meios, Fábio? Eu acho que não. Eu acho que, Letícia, ano passado, eu comecei a participar de um podcast chamado Sem Dependência. E trata lá de dependência química, de bebida, e também trata da questão de bets. Eu não sou nenhum moralista. Se eu dissesse aqui, eu não bebo nunca e tal, estaria mentindo. Eu gosto de tomar cerveja.
Não para me Uhum. embebedar, mas eu gosto de tomar cerveja. Né? Eu não bebo destilado, mas enfim, A eu gosto de cerveja. cervejinha. Hã. Opa! Mas quando de alguns anos para cá, muitos dos meus amigos foram aí para iniciativas solos, né? Foram vários aqueles que abriram canais no YouTube. E assim, a primeira iniciativa, depois de abrir o canal, era procurar uma bet. Todo mundo fazia isso. E era algo, né, meio que automático. Só que eu reconheço que lá no começo, talvez nenhum de nós tivesse a exata noção do dano que isso causaria na frente. Porque no começo, o jogo e tal, enfim, um joguinho, né, um negócio lá de Uhum. diversão. Então, era até visto como um passatempo inocente. Com o tempo, é óbvio que ficou muito claro que de inocente não tem nada. Então, eu acho que hoje, tá, com tudo que a sociedade já teve conhecimento sobre a questão das bets, sobre doenças que isso acarretava, sobre, por exemplo, ah, questões aí também de relacionamento, né? Uhum. Pessoal, familiar e tal. Então, aí eu acho que também está na hora dos veículos de comunicação tomar a iniciativa de colocar um pé no freio, porque se a primeira fase era algo mais inocente, agora não tem mais desculpa. Agora o problema está escancarado. A sociedade não sabe mais como lidar com isso. Qual a solução para isso? Qual a solução para milhões de pessoas endividadas, milhões de pessoas doentes? Ninguém sabe. Vai ser um problema que vai ter que ser combatido por muitos anos. Mas e aí, o que vai poder, o que a gente pode fazer? É evidente que não basta simplesmente proibir, porque aí o cidadão vai lá e joga numa bet do exterior. Ele vai ter esse caminho. Mas eu acho que os veículos de comunicação O deveriam tomar incentivo. uma atitude responsável Uhum. de não incentivar isso. E não é um problema do Brasil, é um problema no mundo, né, No mundo. no mundo. E o futebol hoje, né, o Fábio que atua muito forte dentro do esporte, tá super presente. É possível hoje, que exista futebol sem bet? Como já Eu existiu? acho que quem abrir mão de bet hoje, ele certamente vai abrir mão de receitas importantes. Mas aí está o negócio. Outro dia eu estava fazendo uma continha sobre isso. Por maiores e mais incríveis que sejam os patrocínios de bets para times de futebol aqui no Brasil, nenhum desses patrocínios chega a 15% das receitas de um clube de primeira divisão. Então, é muito dinheiro? Claro que sim. Mas o clube que abrir mão de uma bet, então ele vai perder esses 12, 13, 15%, mas ele vai conseguir recuperar uma parte disso, metade talvez, com, por exemplo, um banco, né? um anunciante da velha economia. Uhum, Então, eu acho também que os departamentos de marketing dos clubes, eles se acomodaram porque, na verdade, as bets procuram o tempo todo. O assédio das bets é muito grande. Então, eles não precisam mais ir para o mercado garimpar esses parceiros. O parceiro vai até ele. Então, a partir do momento em que eles assumirem o compromisso de que, olha, isso não é bom para a nossa indústria, até porque isso também corrompe. Toda hora tem notícia aí de jogador envolvido e suspeito, enfim. Então, é melhor a gente procurar outros caminhos. eu acho que não só
os times, celebridades, enfim, tudo, né? Precisa encontrar uma solução, porque é um problema social muito sério, né? E que a gente vem enfrentando com esse avanço dessa tecnologia. E aí isso está segurando, por exemplo, esses canais de YouTube, etc. e tal, e os próprios YouTubers, né? E é difícil julgar hoje isso, né? Porque É, muitas pessoas dependem também. E aí, enfim, mas é buscar novas saídas. eu acho que no dia em que que as bets resolverem, se por acaso elas resolvessem sair do jogo, ah, assim, quase que todos os canais de YouTube aí de celebridades do futebol e da vida social aí teriam muitas dificuldades. Acho também, com certeza. E aí, falando, eu queria aproveitar o gancho do YouTube também, ainda falando do Casé, não estou obcecada nem nada disso, né? Mas aqui foi uma grande evolução, o jeito que foi transmitida a Copa também, né? Não só pela história das Bets, tirando a história das Bets, por ser, né, pela primeira vez, não estar descentralizado, né, da Globo, a grande emissora que fazia as coberturas, teve essa descentralização ali, a pulverização da audiência também agora que está começando a se habituar, né, parte, é lógico que ainda tem uma diferença expressiva, né, dos números de onde elas assistem, mas é uma novidade, o Fábio também viveu essa novidade, né? E o que é diferente na TV para o YouTube? É uma novidade que veio para ficar. O diferente é que, Na por profissão, exemplo, na profissão, na profissão. sem dúvida nenhuma, é um mercado muito, muito, muito promissor. Tá? Cada vez mais eles pagam bem, eles pagam mais. Uhum, Isso também incomoda as emissoras de TV. Eles estão tirando profissionais muito bons de emissoras de TV. E assim, a ousadia é imensa. Eles estão entrando na briga por comprar direitos de todos os grandes produtos, a ponto de a gente sabe que já há, por exemplo, lobby na FIFA para que a FIFA, de alguma forma, exclua a Casé da próxima Copa do Mundo, que eu acho bastante improvável. O jogo é muito alto, tá? uhum, Enfim, o jogo é bilionário. Mas aí que tá, Letícia, tem uma outra coisa que muda o hábito, que é assim, por exemplo, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, a minha vizinha aqui da frente e tal, ela chegou para mim um dia e falou assim: eu estava querendo ontem assistir o jogo da Argentina, aí eu procurei na televisão e não achei. Aí eu fui nessa casa, estava lá o jogo. Agora eu só assisto com eles porque eu sei que todo o jogo está lá. Então não tenho mais que ficar procurando. Então, é aí que está o negócio. Também te livra da ditadura aí, da dependência em relação ao controle remoto. Você não uhum. tem mais que ficar procurando a atração. Você sabe que a atração está lá. E fim de conversa. Então, isso também, com o tempo, vai gerar uma mudança de hábito muito importante. Eu vou trazer minha mãe de exemplo. Eu vejo, né, antigamente ela tinha as revistinhas com as receitas de crochê. Hoje em dia ela busca as receitas de crochê no YouTube, né? Então esse Aham, comportamento, aí, é né, isso. ele mudou e não tem limite, não tem volta também ao mesmo tempo, né? E aí a gente, mas mais existe essa questão atrelada aos patrocinadores, né? Sempre, como sempre teve essa relação delicada entre anunciante e o jornalismo também, né? Existe essa relação delicada agora também na internet, né? E aí só mudou o modo, né? Essa dependência continua a mesma? Eu acho que tem uma coisa que é diferente, Letícia, porque o YouTube ele coloca o mundo dentro da tua tela. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Quer dizer, você não tem que assinar muitos pacotes e tal. Bom, às vezes tem que comprar uma ou outra coisa lá, mas o fato é que você sabe que está lá. Você Uhum, não tem que procurar. Então, eu acho que o YouTube ele nesse mundo em que todo mundo tem menos tempo,
ele também resolve essa questão de celeridade. Uhum. Todo mundo quer tudo para ontem. Então, você vai lá no YouTube, você acha. Então, a sua mãe, por exemplo, ela ia comprar a revista, que podia estar ou não na banca mais perto. E se não tivesse na banca mais perto, ela ia ter que ir para outra. Hoje não. Hoje ela clica lá e, tum, E ela acha. acha. Então, e é assim com qualquer produto hoje, né? Uhum. E essa a liberdade também de se buscar e encontrar a conveniência também hoje, né? Ela pauta muita coisa. Não só essa disposição, né? Porque é fácil, o acesso é fácil. Eu dou um clique, eu busco, eu acho, É isso. né? E com muito menos recurso, porque eu não. Para falar de quem está construindo a informação, para quem está passando, né? Ele não precisa de uma estrutura gigantesca. Ele abre o celular e ele começa a construir ali a audiência dele. E assim, o bacana é que o YouTube está cada vez mais acessível também a pessoas idosas, porque isso é um outro aspecto importante, né? A gente tem, historicamente, um público menos conectado que o público mais idoso. Só que o YouTube, ele, de alguma forma, ele está fazendo com que esse público busque se conectar mais, aprenda a se conectar. Então, ele vai lá para o YouTube, mas ele também vai passar a conhecer outros recursos que a tecnologia oferece. Então, eu acho que o YouTube também está abrindo essa outra janela de Uhum. oportunidades aí, né? E o Fábio assistiu a Copa por onde? Então, eu trabalhei, na verdade, né, na Jovem Na Pan Jovem e Pan. no portal Metrópolis, e quando eu não estava no ar, eu assisti pela Casé, porque eu sabia que o jogo estava lá. Não tinha, sabe? Eu não ia perder tempo ou ter que puxar a programação do dia para ver onde é que ia aparecer o jogo da Alemanha. Não, eu entrava Uhum. lá na Casé e assistia o jogo. E o Fábio, tu trabalhaste ali na Copa, então, para o Metrópolis, pela Jovem Pan. E há quanto tempo, quantas Copas o Fábio tem memória de ter trabalhado? De ter trabalhado de alguma forma, ou aqui ou lá, desde 98, mas eu, assim, eu tenho memória desde que eu tinha 8 anos. A minha primeira memória de Copa do Mundo é da Copa de 74, eu tinha 8 anos. Eu ficava lá com meu pai e meus tios assistindo o jogo. E Hum. na Copa seguinte, eu já tinha 12 anos, foi a Copa da Argentina. E no dia da abertura da Copa, morreu meu avô, pai do meu pai. Aí, meu avô morreu e tal, foi enterrado. Aí foi todo mundo para casa. E aconteceu o primeiro jogo da Copa à noite. Eu louco de vontade de assistir o jogo. Lembro disso até hoje. Aí fiquei lá e tal, né? Quieto na sala, Teu né? avô ia se Rondando, importar, não rondando. ia se importar, ninguém vai ligar essa TV hoje? Pois é, mais ou menos isso. Até que um dos meus tios falou: olha, quer saber de uma coisa? O pai tinha 80 anos, viveu muito bem e tal, né? Teve, né, todo o conforto e tal. Então, o E que a não ia gente se pôde incomodar. fazer em vida já fez, não vai mudar. Vamos todo mundo assistir o jogo. Aí E tá liberado, ok, né? está liberado, ok. E eu escrevi um livro Uhum. sobre a Copa de 70. Isso aí, fiz um trabalho de pesquisa legal e tal. Um dia desse, agora uns 2, 3 dias atrás, a editora me mandou um material, acho que o livro está pronto, mas aí eu falei, bom, depois eu vejo, porque eu também perdi a pressa, da Copa já acabou, então, né, Vai ficar para a digamos que próxima. o timing disso aí não foi o melhor Melhor. possível. É. E aí, nessas histórias dessas. Mas por que de 70? Teve algo ali? Teve muita coisa. É assim, Letícia, eu tinha escrito sobre a Copa de 70 para lançar em 2020, né, o Uhum. cinquentenário da Copa e tal. E aí veio a pandemia e Pandemia. parado.
A Copa de 70 ela foi um momento importante, né, para a vida política do Brasil, né? Foi um momento em que a ditadura militar ela usou demais o prestígio da seleção brasileira. Uhum. Então, no livro eu descrevo bastante sobre o que aconteceu, né, no dia a dia, até o momento em que o Brasil desembarca em Brasília, né, após a conquista, como foi toda a movimentação dos militares para faturarem em cima. Então tem assim um viés político muito forte. Além do que a seleção de 70 é, na minha avaliação, a maior seleção de todos os tempos. Olha, e o que tu acha que mudou mais daquela seleção para a seleção dos dias de hoje? Tudo. O A Murilo tá rindo seleção, aqui no estúdio. era uma seleção de craques fantásticos. Pelé, Tostão, Ivelino, Gerson, Clodoaldo. Nossa, gênios, né? Uhum. E, e aí também foi uma seleção muito marcante, porque ela foi uma seleção de vanguarda no sentido de trazer a ciência para o futebol, porque aquela Copa aconteceu no México, então havia também a necessidade de adaptação à altitude do México. E foi feito todo um trabalho prévio e tal, para que o Brasil não tivesse problemas com isso, e esse trabalho foi muito bem sucedido. E olha que loucura, a gente pensa hoje um trabalho de preparação assim, a gente tem todos os wearables, né, para poder medir e marcar e conectar e ver como é que tá, como é que não tá, e naquela época tudo era muito analógico, né? Esse é um ótimo tema para nossa conversa. Naquele tempo, primeiro que você não tinha transmissão de todos os jogos à vontade para todo mundo ver. Aí você imagina o seguinte: a seleção brasileira está lá no México. Então, ela precisava de detalhes sobre as outras seleções, como as outras seleções jogavam e tal. No máximo, um ou outro jogo com transmissão ao vivo. Mas aí, aquilo era tudo muito rápido e tal, e não ia dar para se detalhar muito. O que a seleção brasileira fazia? Mandava o Parreira, Carlos Alberto Parreira, grande Parreira, e um jogador chamado Rogério. O Rogério foi cortado já no México por uma lesão, e ele foi convidado a ficar e é, fazer parte desse trabalho de, digamos, espionagem, né? Uhum. Então, ele ia com o Parreira para os estádios, eles ficavam fotografando o jogo inteiro, faziam alguns filmes, Super 8, aquelas coisas da época, e aí chegavam, voltavam para, enfim, para a concentração do Brasil, colavam as fotos em paredes para ficar analisando as movimentações dos times adversários. Olha, Então, numa era muito, muito, muito analógica, era assim que era feito. que loucura, né? Pensar nisso, como era e como é hoje, É, né? Primeiro outro que hoje mundo. não existe mais nem segredo, né? É difícil guardar, né? E segundo a transmissão, né? Com a facilidade que se tem. E também o VAR, né? Que acho que interferiu bastante nessa Copa. O VAR, ele tá, na tua opinião, Fábio, ele tá adequado ou ele tá um pouquinho passado dos limites, deixando a coisa chata? Não, o VAR, Letícia, ele é uma ferramenta muito boa, que vai precisar, claro, de algumas adaptações sempre, mas a tecnologia ela tem que fazer parte do jogo. O problema é que, às vezes, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, o, a face humana ela quer participar demais. E não é para isso. Né? Quer dizer, o VAR é um negócio para resolver questões rapidamente. Não é para transformar árbitro do VAR em personagem do jogo. Então, às vezes, se confunde um pouco isso. Pois é, e aí acaba misturando e confundindo os papéis, Muito. né?
Ô Fábio, eu acho que também as mudanças, elas não foram só nesse sentido de tecnologia muito, né? De preparo físico muito, de ciência muito, e também da própria longevidade dos jogadores em si. Antigamente as carreiras eram muito mais curtas, a ponto de o Messi ter anunciado, né, a saída da seleção na Copa América, e aí ele retorna e vive mais 2 Copas, né? Hoje, trabalhando direitinho, qual a vida útil aí de um atleta que tu acha que dá para enfrentar? Ô, Letícia, é muito difícil a gente estabelecer um padrão, mas o único padrão vigente e que é certo é que é, a longevidade aumentou muito, mudou muito. Você vê, o Pelé jogou a última Copa do Mundo dele com 29 anos. Até, inclusive, poderia ter jogado a Copa seguinte com 33 e optou por não fazer Uhum, isso. Tal. Mas já era algo incomum, né? Um jogador de 30 e poucos anos disputar uma Copa do Mundo. Então, isso hoje é algo absolutamente normal. Antes, assim, quando acabava um ciclo de Copa do Mundo, você olhava para as idades de cada um e falava, pô, esse tem 28, o outro 29, 30, não sei não. Esses caras, eu acho que já tem que ser excluídos aí uhum, do início de ciclo, porque daqui 4 anos eles não vão ter condição. Isso hoje é uma bobagem, né? Então, uhum, hoje tem jogador de 40 anos que ele consegue jogar em bom nível. Claro que a saúde do esporte ela recebe muito mais cuidados, a tecnologia ela contribui muito para isso, remédios, vitaminas, preparação física, e a preparação física também com base sabe, nos dados cada vez mais minuciosos de cada atleta. Então é possível o atleta aí hoje administrando cada vez mais isso. Você vê, por exemplo, o que o Cristiano Ronaldo faz, os recursos que ele sim. contrata para prolongar a carreira dele. Então, hoje, dá para dizer que é possível o atleta comprar o prolongamento da carreira dele. Fazendo a gestão É, direitinho, focando no que precisa, abrindo mão de outras coisas, de outras, né? e eu ainda acho que a história de que o Messi encerrou a vida dele em Copas do Mundo ainda não está tão Não bem está bem contada. estabelecida? É. Mas e tu acha que o jogador brasileiro tem dificuldade em encarar essa realidade aí da longevidade, da carreira? Ah, bom, aí é uma outra questão que eu sempre achei assim, que tem que ser melhor avaliado. Porque vejam só, o Ronaldo também jogou a última Copa dele com 29 anos e mais ou menos uns 100 quilos. Uhum, Então, eu não vou condenar o Ronaldo porque ele escolheu um novo padrão de vida. Ué, uhum, ele já tinha sido o melhor do mundo, campeão do mundo 2 vezes, vice-campeão do mundo, ele já tinha conquistado tudo. Então, ele queria curtir a vida. Resultado, não era mais um atleta em condição de entregar aquilo que, em condições normais, ele seria capaz. Mas foi uma opção de vida. uhum. Isso aconteceu, por exemplo, de outra forma com o Ronaldinho Gaúcho. Também caiu na vida, foi lá curtir o mundo e está no direito dele. Veja, não estou aqui fazendo nenhuma Julgamento. consideração, nenhum julgamento moralista. É um direito que eles têm. Então, Uhum, houve uma opção deles. Então, muito provavelmente, eles tiveram carreiras bem mais curtas do que eles poderiam ter tido por conta dessa opção de vida. Mas aí é uma questão que a gente tem que respeitar. É opção de vida do atleta. Às vezes, o atleta. Veja, o atleta às vezes começa a hum, carreira muito cedo, 15, 16 sim, anos e tal, já está lá submetido à pressão. Então, quando chega com 25, um pouco menos de 30 e tal, ele já está entediado daquilo, né?
Não, e acho que até mesmo a questão da ascensão social, né? Às vezes vem numa Ah, realidade onde nada era permitido, e aí ele passa a ter o poder de ter de um outro jeito, né? E quer usufruir. E eu também acho que tudo certo, mas desde que aí então ele aprenda que lugar ele quer ocupar. As duas coisas dá para fazer bem, Fábio? não, né? Quer dizer, não, aí tem um negócio, né? Não dá também Há para quem querer tente, tudo. né? Sabe, eu não tenho. Veja, o Neymar, por exemplo, ele tem o direito de jogar pôquer de madrugada quantas vezes ele quiser na vida. Uhum. Agora, também não venha me convencer de que mesmo fazendo isso ele pode ser ainda um jogador decisivo e tal, né? Enfim, um protagonista, porque aí não vai ser ou uma Uhum. coisa ou outra. Não dá para querer ter tudo. Eu acho também. E ainda assim ele tem ali a sua legião de fãs, principalmente jovens, né? Que de repente não viram outras pessoas jogar e não conheceram o Brasil campeão, pessoas que nunca viram o Brasil ser campeão. Então, tu acha que um pouco dessa fama que ele tem, dessa legião de fãs que ele carrega, dessas pessoas que têm essa paixão, essa adoração, é por falta de outras referências, é por falta de não ter visto outras coisas, não ter visto, por exemplo, o Brasil ser campeão alguma vez, ter Ah, sentido essa mas emoção? eu não tenho dúvida, Letícia. A geração de 20 e pouquinhos e tal, tem como referência o Neymar. Foi o único excepcional jogador brasileiro revelado nesse século. Então, é a referência deles. E aí eles adotaram, né, assimilaram o estilo ostentação, exagerado e tal. Tá tudo certo, cada um faz as escolhas que bem entende na vida. Agora, isso também acabou criando um certo messianismo da bola, né? Porque, enfim, não adianta achar que só existe o Deus Neymar e essa é a única referência e que não existe vida sem ele. Não é assim. Então, talvez as pessoas tenham perdido um pouco do discernimento, né? Da capacidade de ser um pouco mais racional, até por conta dessa falta de referência. Não, eu concordo, mas é difícil explicar, Ou, né? É difícil explicar para essas pessoas mais novas, então, que existe essa possibilidade à vida, mas quer queira, quer não, também tem toda a questão da publicidade também, né? Que isso envolve do dinheiro que isso injeta. então, ele é uma celebridade, mas aí que está o negócio. Ele também mexe com a autoestima, com um pouco não exatamente do ego, mas das aspirações de um público emergente, né, que vê no Neymar a possibilidade de que, pô, um dia, quem sabe, eu possa ser alguém assim. Agora, Uhum. tem que entender que o Neymar é um cara super bem dotado em relação ao talento para a atividade que ele pratica. O Neymar é uma exceção. A Uhum. vida de cada um de nós é bem mais dura. A gente tem que ralar muito, né? Mas sem dúvida, né? E às vezes em outras áreas também, né? Fábio, de Em repente, todas. claro, vai para o poker e tá tudo bem, né? E vamos lá, e chegou a minha hora, né? E larga o osso. E até falar. O Fábio também deu uma mudada, né? De setores. Acho que o Fábio sempre misturou, de certa forma, futebol e política, né, Fábio? Mas eu acho que com a tua saída ali da Band e a entrada na Jovem Pan, teve um Fábio muito mais para o jornalismo político do que antes. E como é que foi essa tua transição ali? Eu estou muito feliz com essa transição de carreira, porque abriu uma outra perspectiva, um outro mercado, e tem uma coisa, Letícia, que a gente tem que encarar com muito realismo. Para ser bem, bem realista, é assim, o jornalismo esportivo hoje, ele é cada vez mais restrito a pessoas, a profissionais da velha guarda, a profissionais mais velhos. Uhum, Há gerações jovens chegando aí, com muito talento, com muito domínio de tecnologia, coisa que a gente não tem, e isso é necessário também para uhum, a atividade diária. Então, com o tempo, os mais velhos passam a ter essa
desvantagem comparativa. E eu percebi isso. Falei, bom, eu preciso fazer algum movimento. E aí, Letícia, quando surgiu o convite para fazer política, eu falei, opa, vamos lá, porque tem uma coisa. O jornalismo político ele ainda emprega velho. É Então, verdade. então tu sentiu essa marcação do tempo aí na tua jornada? Oi? Sentiu a marcação do tempo, então, na tua jornada? Eu ainda não senti, mas eu entendi que ela estava bem próxima, Próxima. porque eu trabalho com pessoas mais velhas que eu, né? E eu Uhum. vejo o que está acontecendo com eles. Então eu falo, bom, se está acontecendo isso com o fulano de tal, que foi ídolo, que foi a estrela da companhia e tal, imagina comigo. Então Uhum. eu não tenho nenhuma ilusão em relação a isso. Portanto, falei, bom, deixa eu preparar o meu plano B. Uhum. E aí, ironicamente, o Fábio que tem uma posição, digamos assim, uma tendência mais centro-esquerda, vamos dizer assim, Fábio, Sim, foi sim. trabalhar na Jovem Pan com política, né, justamente na Jovem Pan, que é uma emissora que trata do lado bem mais para centro-direita. E como é que o Fábio foi recebido? Na Jovem Pan eu fui recebido muito bem pela direção. A família Carvalho me trata muito bem. E eu também entendi uma coisa. Eu consigo muito mais repercussão sendo a voz dissonante que de vez em quando provoca alguma reflexão do que eu ir para mais um veículo à esquerda. Eu seria mais uma voz no meio da multidão. Não teria Uhum. nada, absolutamente nada aí de diferente. Eu só ia falar para convertidos. Falar para convertido é a coisa mais fácil e menos produtiva do mundo. Pouco provocativo, né, Fábio? Letícia, porque aí que está o negócio. O que adianta, por exemplo, se fosse alguém de direita, estou lá num programa de um veículo de direita falar mal do Lula. Uhum. O que eu faria de diferente em relação a isso? Uhum. Agora, é diferente eu estar exatamente conversando com um público absolutamente antagônico àquilo que eu penso. Uhum. E eu sei que esse público muitas vezes vai me massacrar. Isso que eu ia Tem entrar, milhares de gente. eu ia entrar nesse tocante, porque ao mesmo tempo que é o pontinho ali que se diferencia, atrai, né, uma massa de pessoas, te acompanho nas redes sociais, atrai uma massa de pessoas que estão lá dispostas a te provocar, a discordar, a te xingar, a colocar aquele ódio que elas não podem em outros lugares. Então, né, a gente sabe que as pessoas vão muito para a internet de despejar, né, as suas frustrações, os seus ódios. E como é que tu te blinda disso? Eu nem dou, sabe, eu não dou nenhuma audiência para eles. Eu não respondo rigorosamente a nenhum. De vez em quando eu bato o olho assim, algum comentário mais idiota, de alguém que fala, então agora eu nunca mais enfim, vou te seguir. Falei, pô, então você perdeu seu tempo até agora. Tá? Uhum. Mas assim, eu não respondo nenhum, podem me xingar à vontade. De vez em quando eu bloqueio um ou outro, e às vezes eu até falo no ar, ou gravo algum vídeo dizendo, olha, vocês perdem muito tempo quando me xingam, porque eu não vou perder tempo com vocês para rebater. Então, fiquem à vontade. Faz terapia, ô, Fábio, para poder se manter assim? Não, mas já me sugeriram fazer. Então, mas eu Assim, tranquilo com estou acostumado a lidar com isso. eu não, eu por algum motivo ali, nem lembro exatamente, um vídeo que eu fiz acabou que viralizou e as pessoas xingavam muito o fato de eu ter o mesmo cabelo. Eu fiz fotos, coloquei umas fotos mesmo que marcavam a passagem do tempo ao longo dos anos, e aí comecei a falar, que triste, há 20 anos usando o mesmo cabelo, né? E eu pensei, puxa vida, né? Por que a pessoa acha que a vida de alguém é triste? Se ela se sente bem, deixa ela, né? Mas eu não sei se eu conseguiria não ter essa maturidade de não responder, porque me inflama. E essas coisas não te inflamam, então. Não, tem. Veja, eu também trabalho com uma série de comentaristas que, obviamente, pensam diferente de mim, mas o tratamento é muito respeitoso, à Uhum, exceção de um
tem um com quem eu trabalhei alguns anos atrás e que voltou a trabalhar comigo agora, que ele vai lá e edita posts sobre discussões que a gente tem no programa. Eu acho isso um desvio ético. Uma Até trapaça, porque, claro. a gente está junto lá e tal, ele Uhum. faz isso. E depois, no outro dia, ele vai lá todo sorridente me cumprimentar. É possível que nos próximos dias, talvez eu Questiona. faça um post editado também de algum debate com ele, mas eu estou amadurecendo a ideia. Vamos lá, Fábio. Não parece muito teu perfil, né? Vai que se arrepende depois. Aliás, falar sobre arrependimento, assim, tem alguma decisão tua, profissional, que tenha gerado arrependimento? Uma decisão tenha gerado arrependimento. Profissional. Eu acho que ah, não uma coisa assim que alguma coisa que me torture, mas eu houve um momento em que eu pensei em fazer uma migração para o jornalismo impresso diário e não fiz. Eu Uhum. sempre senti falta disso. Eu falo que é uma lacuna que eu tenho até hoje. Sempre é tempo, mas eu não sei o quanto disso. Porque agora também os jornais Não estão é mais. desaparecendo, né? Não é Pois é. mais. Não é mais tempo. Então, Tem portais, né? Outros veículos, exato. algumas coisas mais nesse sentido, né? E Fábio, e de todas as suas experiências profissionais, qual o fato mais marcante assim que o Fábio participou, o Fábio trabalhou? Eu acho que foi a Copa do Mundo da África do Sul, né? Pelas peculiaridades do país, era um país que naquele momento Em choque ele que não foi a morte do Papa. a morte do Papa Vai, continua. Foi a África do Sul, foi a morte do Papa. essa é uma boa questão. Eu acho assim, como experiência de vida, a Copa da África do Sul. Eu vi muita coisa que para mim era, nossa, um mundo novo, inimaginável. Você Uhum. chegar, por exemplo, numa cidade como Joanesburgo bom, isso eu estou falando em 2010, né? Depois eu nunca Uhum. mais voltei. Naquele momento não tinha ônibus urbano. Aí eu falei, pô, mas por que não tem ônibus urbano aqui e tal? Então, né, porque a maioria branca não queria ou melhor, a minoria branca não queria que a maioria negra saísse lá dos subúrbios e viesse para cá. Então Gente, eu falei, olha, choca é muito, né? exatamente no 2010. choque, tocou demais, demais, demais. Agora, experiência profissional, sem dúvida nenhuma, é essa do ano passado, né? Eu fui para a Itália de férias para acompanhar também jogos de futebol. Aí eu estou fazendo o meu check-out em Milão numa segunda-feira para ir para Turim. Ia ter um jogo em Turim na segunda. Aí, de repente, eu recebo um telefonema de São Paulo. O Papa morreu. Então, bom, aí mudou tudo. E Oba. mergulhei na cobertura, né, do Papa. É, fiz 4 entradas, uma por hora, né, para o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Acabando o Jornal da Manhã, peguei um trem, voltei para Roma, eu já tinha passado por lá antes. Aí eu fiquei em Roma acompanhando lá os funerais. Mas era uma figura que eu, nossa, admirava demais, demais, demais. Fiquei muito triste. Tava. É feio falar, né? No lugar certo, na hora certa, mas É, pois enfim, é. coincidências, né? Coincidências. E, ô Fábio, para a gente finalizar, olhando lá para aquele menino de 1984 que veio do interior para a capital, né? Se pudesse dizer para ele algo sobre a tua trajetória, o que é que tu diria? Valeu a pena. E continua valendo, né, Fábio? Eu acho que sim, Letícia, porque é aí que está o negócio. Alcançar todos os nossos objetivos é algo sempre utópico, né? Mas o importante é a Uhum. gente ter oportunidades para correr atrás deles. Eu acho que isso eu tenho. E é isso aí, encarar a longevidade como um caminho, uma trajetória, né? Ela acontece Opa, todos os dias. é aí que está o negócio.
e continuar fazendo muito programa de rádio, TV, internet e tal, até porque com esse negócio da longevidade eu também me convenci de que eu me tornei um velho de programa. Muito bom, né? Não, mas acho importante a gente olhar para isso, para a longevidade hoje, né? Não importa se é aos 30, aos 40, 50, 60, ela acontece à medida que a vida passa, né? É aquela coisa de que a gente começa a morrer no dia que nasce. As pessoas, elas associam, acho que errado, sabe? A longevidade ao fim da linha, né? Ela não é isso. Muito pelo contrário, é algo que a gente deve prestar atenção num todo, e eu acho que cada Sim, vez mais se tem olhado para isso, né? Tanto é que a gente acabou de falar sobre a longevidade das carreiras, né? E considerando ali os jogadores nos seus 40 e tantos anos. Enfim, mas, Fábio, te agradeço imensamente teu tempo, a oportunidade, a tua gentileza, mesmo estando aí cambaleando, né? Eu te desejo melhoras, Letícia, eu que agradeço demais o boa convite. recuperação aí. E assim que eu tiver zero bala, a gente vai conversar muito aí. Ai, que bom, te agradeço, Fábio. Afinal de contas, né? Uma Copa acontece de 4 em 4 anos. Eu te peguei bem nesse momento pós-Copa aí, trabalhando até o último tal, ainda espremi um pouquinho aí. Obrigada, Fábio. Obrigada mesmo, de coração. Beijão. Até Tchau, tchau. mais, falamos. Tchau, tchau.